Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma honra, uma alegria nós estarmos aqui levando a todos vocês que nos ouvem e agora também a todos vocês que nos veem, né, através da live, uma proposta de trabalho. Essa é a grande verdade, né? Uma proposta de trabalho. Coisa que muitas vezes nós não que não temos muito interesse, né? Mas muitas vezes nós não estamos prontos, como diria Jesus. Trabalho esse em diferentes níveis, né? Trabalharmos na grande obra do Senhor e trabalharmos a nossa questão interna. O trabalho material, a necessidade como um todo, e o trabalho espiritual, que é a questão individual e interna de cada um de nós. Quando Paulo dizia, né, Antônio, que é necessário que o homem velho morra para que aquele homem virtuoso renasça de dentro de nós, ele não está falando de outras pessoas, ele está falando de um trabalho interno crescente que cada um de nós tem que fazer. Tu tem que matar valores velhos, matar, né, culturas antigas e fazer ressurgir de dentro de ti valores novos. E esses valores novos, não só a ciência nos traz, como também os dias nos trazem, mas principalmente esse nosso grande irmão que é Jesus, através do seu legado que é o Evangelho e também através da doutrina, né? Os Espíritos nos deixaram em torno de 160, 170 anos atrás um código, né? Um caminho que é aquilo que Jesus falava, visto, né? Sob uma ótica mais ampla, uma ótica mais profunda, uma ótica de trabalho. Então, convidamos todos, então, a trabalharem, né, juntamente conosco nessa proposta de, como diria João Batista, né, aplanarmos os caminhos do Senhor. A cada um cabe fazer esse trabalho interno e externo para que verdadeiramente se estabeleça o reino dos céus, né, em diferentes níveis, material e espiritual. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro, que está na mesa. Sempre lembrando, depois tu pode até dar os recados, né, que eu me esqueci, né, que tranquilo. Bom dia a todos. Interessante a tua introdução, porque quando fala da questão de matar o homem velho, e que a gente não entende muito ainda isso de uma forma verdadeira, de como isso se processa e por que que isso é necessário. Quando a gente se autoanalisa, a gente faz muito superficialmente, a gente faz de uma forma muito exterior e dessa forma a gente só conserta esse exterior, a gente não consegue aprofundar e não perceber a necessidade que nós temos de nos modificarmos. De irmos fundo, né, nas questões. Porque nós não somos bons, nós não estamos corretos, nós não somos certos. Minimamente a gente consegue fazer isso, mas de forma geral a gente ainda traz todo dia, a cada momento, aquela raiz muito profunda que é o nosso instinto ainda fala muito alto dentro de nós. Então, como que a gente vai fazer? Por que que a gente precisa matar esse homem? Porque a gente precisa evoluir. A gente precisa se tornar mais amplo em termos de visão e de vida para poder realmente ser chamado até de filho de Deus, né? Ou como tu citou no fim ali que Jesus disse, para instituir o reino de Deus aqui dentro é preciso mudar, porque senão ele não se solidifica, ele não Tem que construir, né? ele não tem base, né, para isso. Então, imagina quantos milhares de anos já se passaram e a gente ainda tem questões que ainda são muito fortes. Então, essa observação, essa percepção
dessa necessidade que nós temos de, sim, nos modificarmos, é que é o intuito, talvez, dessa vida física, que nós temos uma vida onde nós estamos a todo momento optando por situações que surgem e que em cada uma dessas opções vem à tona esse eu. E esse eu, ele só quer atrair para mim, ele só quer me trazer e me dar satisfação. Não é o caminho mais certo. Então, E aí, o evangelho, né? claro, e pela bênção, né? Pela bênção, pela consciência de estarmos num tempo iluminado, né, Antônio? De tipo assim. Num lugar iluminado, inclusive. Exato. Se fosse em outras épocas, tu não tinha acesso à informação, tu não tinha acesso ao conhecimento. Como hoje também tem pessoas que não podem, né? E nós podemos. Então, é outro fator relevante, né? Importante. Hoje, no nosso planeta, por incrível que pareça, existem irmãos nossos que não podem ter acesso à informação, né? A informação que eles têm é uma formação, digamos assim, orquestrada, né? Pelos seus líderes ou pela sua cultura, enfim. Mas nós podemos buscar. E com ferramentas facílimas, ferramentas tão fáceis que muitas vezes é mais fácil nós nos perdermos pela própria facilidade do que nós querermos, né, um caminho de trabalho. Porque largo é o caminho que nos conduz à preguiça, né, à mesmice, à normose. E difícil é verdadeiramente nós matarmos, né, toda essa luta, né, essa trajetória. Isso é uma coisa que exige, né? Sacrifício e esforço. Exige. Mas nós estamos num tempo onde que nós não vamos poder dizer eu fui impedido, né? Foi tu que não quis. Foi te mostrado e tu optou, tu escolheu. E também tu não moveu forças, né? Tu não moveu forças. Não teve Porque interesse. em outras culturas tu até move forças, mas tu não pode. Tu tem resistências. Né? E nós nós podemos, né? Então, e com todas as facilidades ali, né? Por exemplo, entra lá no Face, que é o Face da rádio, né? Nós temos também lá, ali no Facezinho, um íconezinho ali que tu clica lá, ter acesso. Pode fazer perguntas, né? Pode perguntar, Comentários, né? Pode comentar, pode nos auxiliar É nesse importante trabalho, sim, nesse trabalho que a gente está fazendo, né? Em qualquer nível de questionamento, porque graças aos tempos, né, nós temos a facilidade e nós temos assim a base, tanto pelo Evangelho, tanto por Jesus, tanto por ciência, tanto pela doutrina, de responder, né, todos os questionamentos dentro desta ótica, né, que nos é estendida a todos, né? A todos. Não exclusivamente nós que aqui estamos, que temos acesso a informações, né, para tirar às vezes proveito disso. Não, todos têm acesso. Então, temos esses canais abertos, né? Temos o nosso fixo, que é o 31968929, temos o nosso WhatsApp, que é o 996436942. Estamos no Face, estamos, né, pela rádio e estamos também pela Sociedade Espírita Divina Luz, né? Então é só entrar lá, questionar, sugestões e assim por diante. Por quê? Porque nós estamos aqui na rádio fazendo o Evangelho na rádio. Isso aí. Para levarmos através da rádio, levarmos a todos vocês que nos acompanham, né, esses pilares evolutivos que são as palavras e os ensinamentos de Jesus. Quando ele mesmo diz, né, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Somos nós que às vezes não compreendemos, somos nós às vezes que temos olhos e não enxergamos, temos ouvidos e não ouvimos, e por isso que nós estamos repetindo tudo isso. Não gostamos, Hoje, às vezes, das respostas, né? exato, elas não nos agradam muito. E hoje quem abriu foi o Alessandro, né, e ele abriu no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita.
E aí, para a gente só Eu acho que a gente pautar, poderia, né? vamos ler o que Jesus É, diz. qual é o início desse capítulo? O que ele quer dizer com essas palavras? Vossa mão direita, vossa mão esquerda? Então, bem no início do capítulo, o primeiro subtítulo que tem é fazer o bem sem ostentação. Que aí vem essa fala de Jesus, que está lá em São Mateus, no capítulo 6. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Que legal, né? Por isso que o Evangelho, ele nos convida sempre ao estudo, né? E é interessante dizer, né? Aí às vezes as pessoas nos dizem, tá, mas o Evangelho, ele foi todo modificado, ele foi todo alterado, ele foi todo ajeitado de uma maneira, né, que por interesse, né, de determinadas até linhas de pensamento e linhas religiosas. A própria Bíblia, porque isso aqui está na Bíblia. Sim. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está lá na Bíblia, em São Mateus. Né? Então a gente pode dizer, não, os caras que mexeram nisso aí mudaram e tal. Mas olha a beleza da coisa, né, Ti? A beleza da coisa. Como é que tu vai mudar uma coisa que tu não enxerga? Né? Como é que tu vai alterar uma coisa que tu não entende? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram isso aí e disseram entre eles, não, isso aqui não é um problema, né? Isso aqui... Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender, né? E realmente as palavras de Jesus, assim, elas ensinam sim, mas entender em profundidade ninguém vai entender. Até eles não entenderam, porque se eles tivessem entendido, eles não teriam colocado. Uhum. Isso eu te garanto. Se eles tivessem entendido em profundidade o que isso significa, eles não teriam colocado. Mas, graças ao tempo, né, nós hoje estamos abrindo os nossos olhos e estamos começando a compreender o que Jesus queria dizer com aquelas palavras, né? Palavras simples, comuns, só que tem uma profundidade grandiosa, que é o que nós vamos ver. E muitas vezes a gente acaba esquecendo o lado espiritual que completa tudo isso, porque é óbvio que tudo isso está dentro de um contexto. E não seria admissível, não seria proveitoso que, se não tivesse esse fundamento correto e ainda trazendo a ideia central de Jesus, isso aqui não teria se perpetuado. Isso aí já teria... Muitas coisas aconteceram nesse sentido, né? Sim, por isso que nós sempre colocamos, né? A gente sempre coloca a questão primária, né? Que é matéria e espírito. Por isso que Jesus também distingue tudo isso. O que é gerado pela carne é carne, o que é gerado pelo espírito é espírito. Então, ele separa as duas coisas, né? E nessa separação das duas coisas, aqueles naquele tempo, eles só viam a questão material, né? Eles não enxergavam a contraparte espiritual, mas que Jesus deixava bem claro. Por isso que ele dizia, ele falou lá para Nicodemos, né? Ele disse para Nicodemos, se quando eu te falo das coisas da terra, tu não entende, cara, como é que tu vai entender se eu te falar das coisas do céu? Das coisas da terra, que ele dizia que é a lei da reencarnação, lá em João 3, né? Então, quer dizer, a reencarnação é uma lei natural, está escrito na natureza. E nós, em 2024, né, 20 séculos depois da vinda de Jesus, ainda ignoramos, ainda estamos cegos, né, para essa pedra fundamental na construção do teu
reino dentro de ti, né? Na construção do teu reino. Então, por isso que ele diz, né? A prática do bem é o princípio. A construção, o trabalho, é o princípio. Agora tu tem que ver para quem que tu está trabalhando, né? Então, é essa distinção. É essa distinção que ele faz. Quando tu está dando uma esmola, né? Tu está fazendo ela movido por quê? Né? Então, se tu é movido por orgulho e por interesse, ele diz, tu já recebeu a tua recompensa. Está explicado, né? Se tu quer ser, claro, se tu quer ser reconhecido pelos homens, tu já recebeu a tua recompensa. Sim. Agora, que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda. Ou significa que o desapego, ele não pode ter uma relação de interesse. O desapego, ele tem que ter uma relação de filiação, de conjunto, digamos, né? Porque está na lei que aquele que tem que dar. Então, se eu sou mais favorecido, obrigatoriamente eu tenho que estender. Mas essa minha atitude, ela não pode ser movida por meu interesse. Ela tem que ser movida por uma força maior, digamos, né? Que é a crença de Deus, nosso Pai. Por isso que a gente fala muito sobre a questão da intenção, né? Porque o que move o ato? Qual é a intenção que move ele? Então, isso é a verdade. Porque a aparência, muitas vezes, ela é bonita, ela é interesseira, como é colocado nesse parágrafo que a gente leu. Mas a intenção real, ele está dizendo aqui, ó. A intenção tu sabe. Então, se a tua intenção era para cá, tu já recebeu. Agora, se a tua intenção é desapegada, que tu não... Por isso que ele usa as mãos, né, até como exemplo. Se tu não tem interesse em reverter para ti isso, aí tu tá andando no caminho correto. Porque acontece muitas situações conosco, no nosso dia a dia, na questão da caridade, né? Vem aquela pessoa, né, e ela te pede. E muitas vezes a gente faz essa caridade para se livrar, né, daquela pessoa. Até porque... Ou para se iludir. Sim, até porque a gente já rotula ela, né? Ah, um vagabundo, um cara que não trabalha, muitas vezes um irmão nosso envolvido com outros vícios, digamos assim, né? E que a situação leva ele a se humilhar e muitas vezes até a se prostituir, né? Porque muitas vezes eu vejo isso como uma coisa muito sofrida, né? Porque o cara que vai pedir, ele vai sofrer o escárnio dos outros, né? Ele sofre o desprezo dos outros, porque às vezes o outro te ajuda, mas ele te pisa, ele te humilha, né? Ele te julga sempre. Exato. Então, essa esmola aí não tem valor nenhum, né? Aquela outra esmola também que tu dá, que também ele diz que essa, então ela é a mais abastada, né? Somos nós, que aí, quando tocam as trombetas, né, que está todo mundo vendo, aí nós damos volumes altos, né? Nós contribuímos de uma forma... Devagarinho, mostrando. Sim, e até tu cuida, se tem alguém, se não tem ninguém olhando, tu segura um pouco mais para o pessoal, que é a questão de tocar as trombetas que Jesus fala, né? Então, ali também não tem, porque não é uma coisa que partiu de dentro, entende? Na primeira situação, tu foi forçado pela situação em si. O cara vem e te obriga. Alto, né? Mais ou menos te obriga. Porque o tudo alto não dá. Né? E muitas vezes a gente não dá com aquela questão assim, não, porque se for dar para ele... Incentivando. Estou incentivando essas coisas. As nossas desculpas. Vamos pensar sobre isso. Nós somos todos iguais. Né? Então, vamos pensar sobre isso. A gente fica, na verdade, incentivando a própria avareza, às vezes, né? Sim. O próprio apego, e justifica sendo o outro. Né? E aí, então, aí vem a contraparte disso tudo, né? Esse meu irmão, porque na realidade não existe evolução de três, é a evolução de todos ou todo mundo fica, né? Então, na realidade, esse meu irmão, ele está atrelado
atrelado a essa situação, se sujeitando àquilo que ele se sujeita. Claro que existe interesse, maldade, a mentira, um monte de coisas, né? Mas ele se sujeita a isso e ele vai. Então, muitas vezes, ao invés de nós darmos para nos livrarmos, né? Faz aquela caridade, te preocupa com aquela pessoa, né? Te sensibiliza com essa situação. Aí vai acontecer o quê? Muitas vezes, tu te sensibilizando com ele, tu te envolvendo um pouco com o problema dele, se existir, né? Boa vontade, trabalho, verdade, tu vai estar junto. Tu vai ajudar ele até outras vezes. Agora, se outras vezes ele vier te pedir de novo e de repente tu vê que ali existe mentira, existe o vício, existe o interesse, a doença, enfim, situações essas que ele omite porque ele está envolvido nessa situação, tu vai poder ter a grandeza de alma de dizer, olha, eu não vou te ajudar. Por quê? Porque tu não está te ajudando. A última vez que eu te ajudei, né, tu me prometeu uma coisa assim, assim, assim. Tu me disse que tu estava envolvido nisso, nisso, nisso. E tu não fez nada para que essas coisas mudassem. Né? E agora tu vem me pedir de novo e de novo. Então... vai criar uma responsabilidade, né? Sem contar que a gente é muito movido pelo que a gente vê. E a gente não consegue, às vezes, sentir. Porque num momento desses, quando tu te anula e faz, vamos dizer assim, te coloca um pouco, pelo menos, no lugar daquele que está te pedindo, tu sente a necessidade dele. Mesmo que essa necessidade seja contrária àquilo que tu pensa. Mas é uma necessidade que ele tem. Ele precisa daquilo. Sim, mesmo na questão do vício. Sim, porque é uma coisa visceral. É uma coisa, é uma força muito grande, até a ciência. Ele não consegue vencer. Não, e a ciência explica, é o sistema de compensação do cérebro. Que muitas vezes, através desse atender, pela energia que tu está movimentando e está entrando em contato com essa outra pessoa, tu está auxiliando ela nesse processo de repente, gradual e talvez muito lento, mas de conseguir uma libertação, porque alguém acreditou, alguém incentivou, alguém deu um apoio para ela. Naquela proposta. Numa proposta nova de auxílio. Uma coisa de... cai fora, tô te dando aqui, vaza. Isso aí alimenta o mesmo. Sim, coisas que a gente fez muitas vezes. Uhum. Eu já fiz isso. Porque a gente tem que acreditar nisso. Coração, falar com o coração. Sim. Olha só que interessante que são as coisas, né? Para que a gente até compreenda, né? Um amigo meu estava me dizendo, agora esses dias, ele disse assim, tu viu, né? Nós vamos ter que começar a construir as nossas casas de uma forma totalmente diferente. Por quê? Por causa da questão até do próprio calor, da chuva de pedra, né? Desses volumes altos de água, da questão dos ventos, né? Que as nossas casas construídas, os nossos prédios construídos de uma forma bonita, esteticamente, eles não funcionam. Né? Dá uma chuva de pedra, entope todas as calhas, vai tudo por cima. Então nós vamos ter que mudar as nossas construções se nós queremos dormir tranquilos. Né? O sono dos justos. Exato. E a questão que nós estamos falando aqui é a mesma coisa, né? Tu tem que pensar o que tu está construindo dentro de ti. Eu estou construindo sim uma questão material, estou trabalhando, estou fazendo e tal. Tá, mas a tua construção espiritual, né? Que não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Então quer dizer, a direita está construindo uma casa virtual, né? Tá tornando vivo um processo virtuoso, né? Que é a prática do bem, a vivência da virtude, está conectado, né, com o princípio. Então tu está ligado, mas através do quê? De uma conexão interna. E se tu não vai fazendo essa conexão, tu não vai... Que é aquilo que nós falamos, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Porque só enxergam a densidade, o material. Enquanto que, se tivéssemos essa sensibilidade, nós começaríamos de uma forma diferente construir essa casa, digamos, preparado a esses novos tempos.
Quais seriam os novos tempos? O desencarne, né? A vida verdadeira. A vida verdadeira. Né? Como é que tu está Que não é preparada, né, para aqueles ventos da consciência que arranca tudo lá em cima? Tu está preparado? Tu construiu um telhado de caridade? Tu tem uma proteção de bem? Né? Muitas vezes não. E aí nós chegamos lá, e a gente sabe disso, né? A gente trabalha com isso, chegamos lá totalmente desamparados, né? Totalmente... Não sabendo onde nós estamos. Exatamente. Que mundo é esse? Que situação é essa? E agora o que eu faço? O que eu faço? Porque verdadeiramente não botou nem a primeira pedra. Né? Então, às vezes não é uma questão de sermos eruditos, né? Sermos profundos, né? Naquilo que pregamos, e sim aproveitando essa facilidade dos dias, colocarmos essas pedras básicas, né? Que é a questão da caridade, porque todo o Evangelho de Jesus é desapego, né? Esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: fora da caridade não há salvação, né? Caridade aqui, né? E Jesus está explicando como é que se faz a caridade, né? Ele está explicando, porque ele diz assim, ó, que quando tu faz para... claro que tu tem que parar e tu tem que pensar o que tu está fazendo, onde é que tu vai botar tijolo? Tu entende? Como tem dois, né? Tem escolha? Onde é que tu vai botar os tijolos? Vou botar aqui, então vai lá, toca as trombetas, tu dá um monte de coisa e tal. Mas aquilo ali tu já foi justificado. Acabou, né? ali pra ti. Acabou ali. Pra ti acabou ali. Agora, fazer sem ostentação é fazer acreditando no princípio maior, né? Então fazer porque existe a necessidade. Então quando tu faz assim, tu tá botando aqueles tijolinhos lá dentro, tu tá reafirmando a crença que tu tem, né, de trabalho, fazendo essas coisas. Então por isso que ele diz, ó, mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. Entender? Esteja em outro nível. Nível de alma, nível de espírito, né? Nível de que foi tu fez, e tu não precisa que ninguém reconheça, porque tu fez movido por aquilo que te ensina Jesus, por aquilo que te ensina o Evangelho, por aquilo que Deus, nosso Pai, pede a cada um de nós, que façamos aos outros que gostaríamos que nos fizesse. Né? Ó, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Jesus falou isso. E qual é a recompensa? É tu estar justificado, é tu dormir em paz. Porque tu sabe que tem o telhadinho da casa e tu botou um telhado bom, não é aquele vazadão que, né? Vem as pedras e quebram tudo. Não, e entope ali, tu tá ferrado, cara. E tu vai fazer o quê? Né? E isso aqui vem complementar aquilo que foi dito na introdução, da questão do matar o homem velho, porque para fazer isso, tu tem que ser diferente das práticas que tu costuma fazer. Tu costuma sempre a querer aparecer quando tu faz alguma coisa, tu tem que, né, mostrar para todos, para que o teu orgulho, a tua vaidade, ela seja reconhecida. E isso aqui ele está te pedindo para te fazer diferente, para te rebaixar o teu desejo e fazer alguma coisa mais superior. Então, é um início dessa morte, né? Mas Paulo usa a palavra correta, né? É matar. Matar, é o início dessa mudança. Matar, é matar. Né? Começar, mas o bicho é resistente, né? Não vai matar tem que matar, mas tem que matar até que é pequeno, né? É que nem... mas tudo certo, né? Aquela piada lá do cara, né? É um gaúcho dos Gaudérios, mas lá das grotas, né? E nunca tinha visto um trem. Aí num dia ele sai lá do buraco que ele morava, né? E aí ele vê um bicho daquele tamanho, aí ele resolve laçar, né? Tava com o cavalo e tal, resolve laçar o trem. Imagina! Quando ele dá um laçaço no trem, o trem arrasta ele, mas só não matou o cara por detalhe, né? Pá! E aí ele já ficou todo... E aí passa um bom tempo e um dia ele vai para a cidade grande, né?
vai para a cidade grande, ele passa numa vitrine e na vitrine tem um desses trenzinhos Um ferrorama. de brinquedo ali, trabalhando sozinho ali, né, porque o pessoal compre, né? Aham. Cara, ele vê aquilo ali, ele já puxa da arma, né? Ele não vai nem no laço, né? Já puxa da arma e descarrega ali, destrói tudo aquilo. Aí o pessoal todo desamparado e tal, diz, o que está acontecendo? Ele diz, eu conheço esses bichos. Se tu não matar enquanto eles são pequenos, ninguém mais segura quando fica grande. E a questão da ignorância e da maldade é a mesma coisa, Antônio. Cresce. Se tu não matar esses bichos enquanto eles são pequenos, tu não segura mais. Por quê? Por quê? Porque tu convive com eles. Sim, Tu alimenta, simpatiza eles. Tu tem um gosto. E matar é matar. Aí eu vou dizer, porra, matar. Mas nós não estamos matando tudo que é tipo de bicho, não tem problema nenhum usar esse verbo matar, né? Mas se não tem, né? Se não tem a boa mão do jardineiro, o teu jardim, Só cresce a peste. digamos, Uhum. tu entendeu? E da onde que ela vem? E tipo assim, aí tu vai dizer, pobrezinho, né? Pobrezinho desse trevo. Ou tu escolhe se tu quer um gramado de trevo, Planta trevo. ou se tu quer um gramado. É de grama. Mas tu vai ter que ter essa, né? Tu tem que cuidar daquilo que tu quer. E tu tem que ser severo. Por isso que Jesus diz, severos conosco, e, né, mansos, humildes com os outros. E sermos severos, exatamente que nem tu colocaste, né, Ti? Tá, eu estou fazendo a caridade por quê? Qual é o que está me movendo? Exato. Né? Sermos severos. Aí chega aquele cara, tu conhece ele, tu sabe que ele quer te dar uma curva, Tem problema? Ele tem problema, é uma pessoa doente, digamos, né? Tu sabe que ele quer te dar uma curva, e aí, o que tu faz? Tu é severo com ele, É. mas não contigo. Imagina que vai me enganar. Sim. Que a gente diz, imagina, vai querer me fazer papel de trouxa. Aí o orgulho vem pra fora, né? Fica grandão, inclusive até se bobear, xinga o cara, se puder. Sim, Corre com ele. E é o que a gente faz, né? Então, Sim, é mas- o princípio contrário daquilo que a gente mas já tá aquele falando, que né? estuda vai levar nas unhas, entende? Por quê? Porque exatamente isso. Tu não pode ser severo com ele, tu tem que ser severo contigo. Aí então Deus te colocou essa situação, a vida te colocou essa situação. Esse encontro. E o que tu fez com isso? Seja severo contigo, aplica a lei, né? Mas esse dinheiro me faz falta. Tá, tudo bem, até pode, né? Mas nessa situação, né? O que manda essa situação? Demanda, ele está te pedindo. Então, seja severo contigo, te mata um pouquinho e atende, né? E atende o teu irmão. Então, Até porque, quando tu faz isso, em qualquer situação da vida, sempre, qualquer um, o dinheiro que tu deu, ele não te fez mais falta. Porque amanhã é outro dia, amanhã tu tem outra necessidade, se tu não conseguiu realizar aquilo hoje, talvez amanhã tu nem queira mais aquilo, tu queira outra coisa, amanhã vem outra situação material. Agora, o que faz falta para nós, e isso aí qualquer um que está nos ouvindo pode testemunhar, é a oportunidade que tu perdeu. Porque essa não volta igual, ela vai ter uma outra oportunidade, mas igual àquela, não, e outra, né, Antônio? Tu sabe a relação que tu tem com esse cara? Né? Tu sabe por que Deus está te colocando ele no teu caminho? é para ti, né? Né? É para te Mas- morrer, matar o homem velho. Mas olha o que diz Jesus. Lê aí o 7. Que eu só vou responder. Que é onde foi aberto, né? Isto. É convidar os pobres e os estrupiados, servir sem esperança de retribuição. Esse é o nome do subtítulo. Então, outra passagem de Jesus que está lá em São Lucas, para quem quiser buscar depois, no capítulo 14. Ele disse também àquele que havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos,
e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Aí um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. Depois Vamos tem de novo. explicação espírita até, né? E às vezes a explicação espírita ela nos ajuda e muito, né? Mas vamos de novo na mesma linha de pensamento para que a gente compreenda, né? Então tem esse amigo nosso, né? Que ele tem um problema e por interesse e às vezes ele nos mente e ele vem e pede a caridade. E aí nós muitas vezes ajudamos, né? Mas veja bem, nós ajudamos no julgamento e nós ajudamos também entregando para ele uma cruz tão pesada que às vezes ele nunca vai conseguir carregar, que é o quê? Ele tem que mudar, ele tem que ser diferente. Por quê? Porque até na próxima vez que ele vem, nós vamos cobrar de novo isso. Pô, a segunda vez que eu te dou, bibibi, bababá, bababu. E Jesus coloca a caridade tão alto, mas tão alto e tão necessária, que ele diz assim: o dia que tu fizer ela, convida alguém que não pode te retribuir. Para que seja caridade. Por quê? Porque se aquele cara que tu ajudou, ele melhora, tu entendeu? Tipo assim, até tu fez caridade. E ele te devolveu a caridade através do quê? Da satisfação. Ele tirou a fome, ele mudou, ele construiu aquilo que ele precisava, ele chegou naquele local onde ele queria, porque ele te pediu a passagem e tal. Então, foi feito isso. Mas Jesus não, ele vai longe, muito mais longe. Ele diz, se tu tiver que dar alguma coisa a alguém, dá para alguém que não pode te devolver, nunca. Que aí ele terá contigo uma dívida eterna. Ou seja, ele sempre vai ter em ti, né, tipo assim, uma dívida. Porque tu fez para ele uma coisa sem esperar absolutamente nada em troca. Porque ele não teria como te devolver qualquer coisa nessa vida. Esses são os vínculos que a gente estabelece, né? Porque a gente está falando aqui da gente fazer. Sim. Mas eu sempre lembro de quantos fizeram por nós. Dessa mesma forma. Fizeram para nos auxiliar, nos incentivar, nos mostrar um caminho de, é por aqui, tu está indo errado, né? Não é uma cobrança, é um modelo, é uma direção. Muita gente colaborou no que nós somos hoje. Então, a gente sempre se acha, né? Sempre se acha grande coisa. A gente pensa que a gente é muito bom, né? Eu repito isso porque é constante. Mas esse pouco bom que a gente se torna é porque tem a contribuição de muita gente. Então, essa construção que nós somos são de muitas mãos. O nosso ego, ele insiste em nos dizer que nós somos. Não, nós somos uma construção, realmente isso, de várias mãos. É que se tu, né, quiser enxergar, tu vai ter que matar. Tem que mudar o olhar, né? E para mudar o olhar tem que matar. Que é que nem assim, a mão do jardineiro ela é firme, né? Por quê? Ele sabe da necessidade. Porque dentro da linha do tempo, ele sabe que se ele não tomar uma atitude firme agora, matar enquanto é pequeno, aquilo ali toma conta. Como é a forma de uma doença, como a forma de tu podar a árvore, os né? vícios, né? De tu fazer todo aquele remanejamento. Se tu não faz, né, as coisas por si só, elas se deterioram, elas se perdem. Por isso que Deus é vida, dinamismo, por isso que Deus é trabalho. Por isso que quando nós falamos em aplainar os caminhos do Senhor, é realmente tirarmos, né, essas sarças, tirarmos essa sujeira, tirarmos esses desníveis, né, que não permitem que a mão chegue até ali, que a luz chegue até ali, né, que o amparo chegue até ali, que esse é o que nós temos que fazer. E por isso que todo o Evangelho é nisso. E para a lição de casa, para todos aqueles que nos ouvem, né, logo depois do convidar cegos e estropiados, tem a explicação, né? Tem a explicação,
E depois tem as mensagens, né? Que inclusive uma das mensagens e é muito importante porque nós falamos até agora da caridade Material. material. Que é a mais fácil. E que é mais fácil de todas. E existe outra que é muito mais difícil, né? E que ela é só feita se tu tem uma base muito boa. E tem um texto aqui que é assinado por... O primeiro ou o segundo? Esse da caridade. Tem dois nesse, da caridade material e moral. O primeiro é assinado pela irmã Rosália, né, de Paris, 1860. E o segundo, né, é assinado pelo um espírito protetor, Leão, 1860. Quantas pessoas são espíritas na França? Percentual. Não sei, mas acho Na que França. pouco. Onde surgiu, né? Onde surgiu. Onde se firmou. É. Acho que poucos. Não sei E por que isso não teria acontecido lá? Para tentar entender, né, os porquês. Aí é que está, né? Aos nossos ouvintes, a todos aqueles que estão conosco, aí que entra a mão do jardineiro, né? Até que ponto tu quer construir dentro de ti, né, um valor maior de espiritualidade. Uhum. E se nós formos hoje lá, né, nós vamos ver a nível de espiritualidade a que nível estão eles, sem julgamento, sem julgamento. Mas a doutrina nasceu lá, porque tinha que ser lá exatamente pela questão que era o berço científico e filosófico da época, né? Frutificou lá, mas não vicejou. Não vicejou por quê? Porque verdadeiramente faltou coração. E bem-aventurados, né? Quem quiser até saber... Os puros de coração, porque verão a Deus. Procurar um pouco mais esses porquês. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a própria história, né? Sim, porque ali ele faz um relato... Sim, a própria história. Tu entra lá na França, ali tu vê as religiões lá e tu vai ver o percentual de cada linha de pensamento. E tu vai ver que essa não frutificou porque uma terra não estava pronta e outra. Eles não têm interesse nenhum nisso. Não está pronto, realmente. Exato. Vamos deixar só nessa palavra. Exato, porque nas palavras de Jesus, né? Que não me vieram agora, né? Faltou internet, né? Não. Ele diz assim, né, que nós amamos mais o mundo do que a Deus, né? E por isso que nós ficamos com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. E quando nós ficamos com as coisas do mundo, nós estamos matando, né, aquela necessidade interna de nós trazermos as coisas de Deus aos nossos corações, para que, repetindo, né, as belíssimas palavras de Jesus, bem-aventurados que têm puro o coração, porque verão a Deus. Ou seja, aquele coração limpo, aquela alma que trabalha, ela não tem medo de nada, né? E como tal, o que acontece? Ela vê Deus. Ver é entrar pelas portas do coração e não pelas portas dos olhos. É essa conexão que a gente tem que construir e é esse o convite que nós fizemos a todos vocês que nos acompanham, né? Para que juntos a gente possa, assim, fazermos, né, o nosso melhor, cada um de nós, de uma forma pequena, de uma forma pequena, mas vigorosa, né? Insistente. Não destruindo o trenzinho, né? Só arrancando as ervas daninhas do nosso coração, da nossa mente, que aí a gente vai se tornando pessoas melhores e quem sabe um dia nós vamos fazer a caridade por grandeza, né? E não por naquelas linhas não naquelas linhas que nós falamos. Um grande abraço a todos, que estejamos sempre juntos, né? Divulgue, nos auxilie, enfim. Plantio é livre, colheita obrigatória. É isso aí, nos agradecemos mais uma vez pela participação de todos, pela audiência que nos prestam.